Que dia especial demais. Meu coração enche de esperança, eu imagino que o seu coração também. Tem muito eco no meu ouvido, tá? E o seu coração também está cheio de esperança. Que especial. Eu sei que em geral você vai ouvir sobre o sentido do Natal. E sabe que eu cansei um pouco disso, porque o tempo todo nós estamos falando do sentido do Natal, e a gente está lembrando de uma criança. Agora imagina que se você vai comemorar um aniversário de mim, o meu aniversário, por exemplo, 60 a mais, e aí a gente vai falar, então, nós estamos aqui comemorando essa criança. Eu acho que nós passamos disso. Amém? Amém, irmão? Sabe o que eu quero dizer com isso? Nós passamos disso para algo mais profundo para as nossas vidas. Mais do que explicar o nascimento da criança, mais do que a gente comemorar. Nem vou brigar com você que você esteja fazendo festa no dia do Natal, que você comprou bastante presente também, né? E isso já é uma coisa mais pessoal. Não vou brigar sobre isso. Festeja mesmo, faça tudo que tem que fazer. Mas lembra o seguinte, o Natal é só aquela data. Quando eu vejo com os meus filhos e ouço conversando com eles, mais importante, aniversário é muito bom, mas mais importante, por exemplo, o aniversário de um filho, de um neto, mais importante é o que a gente vive todos os dias. E fala muito mais o quanto essa pessoa é importante do que o que a gente faz no dia do aniversário. Vocês concordam comigo? Então eu estou chamando a atenção para uma coisa mais profunda para a gente não pensar no dia do Natal, para a gente não ficar nessa euforia gostosa só no dia do Natal, para a gente não fazer uma festa tão grande, celebrar, mas no outro dia ou antes a coisa estava complicada demais, aí no dia do aniversário fizemos uma festa e depois esquecemos de tudo. Então o convite é para você entender mais profundamente o significado mesmo de Jesus nas nossas vidas, mais do que dizer da manjedoura. Algumas coisas que eu quero chamar a sua atenção. Qual foi a motivação de Deus e do seu Filho, Jesus, se envolver com a gente, com a humanidade? Qual era a força motriz? O que levou Deus e Jesus pensarem na gente? Eu pensei em algumas coisas. Será que eles precisavam de seguidores? Preciso de seguidores, então eu vou me envolver com a humanidade. Não, eu preciso de adoradores, de veneradores. Eu não tenho suficiente adoração e nem gente que venera. Eu preciso do homem. Espera lá, não, vou mais. Preciso implantar o reino. E essas pessoas, os humanos, se encaixam tão bem nisso. Então vou implantar o reino e vou contar com eles. Contar com a humanidade. Mais ainda, não, estamos nos sentindo sozinhos. Puxa, como é frustrante aqui no céu. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esse universo, né? Miríades e miríades de anjos e adoradores, tudo que há lá, só de olhar para o universo, você pode imaginar como é que é. Mas ele falou, não, estamos deprimidos, a gente está precisando de gente, sabe, para alegrar o coração. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, vamos nos envolver, a gente precisa de amigos, de companhia, vamos envolver com a humanidade? Ou mais ainda, não, esses cabras são bons, a humanidade é de primeira, gostei demais, a gente precisa ter eles com a gente, naquilo que a gente vai implantar, é muito importante tê-los. Mas eu diria bem forte, daria um grande não! Vou colocar longe, né? Não foi isso. Colossenses 1, 13 a 14, só para você acompanhar lá, diz que foi por sua causa e a minha causa que ele interveio na história, que não tinha a ver com ele. Deus não estava precisando, não havia necessidade, nada disso. E nesse texto ele está dizendo que nós perdemos a glória de Deus. Nós perdemos a imagem de Deus, fomos criados à sua imagem. Diz que a gente não sabia discernir entre a mão direita e esquerda. Nós estávamos sobre o domínio das trevas, escravos de toda a maldade. Por isso o texto está dizendo que ele nos libertou do império das trevas. A verdadeira razão é que Jesus e Deus e Jesus olharam para mim e você e falam, puxa vida, como eles estão distantes do meu projeto inicial. Como eles se perderam. E eu preciso resgatar a minha imagem, resgatar o projeto maravilhoso. Por isso ele prometeu lá, quando ele está criando o homem e a mulher, e depois eles pecam, já ali ele diz, olha, do seu descendente vai nascer alguém que vai ferir, um descendente que vai matar, vai pisar a cabeça da serpente. Ela vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai matá-la, ele vai pisar na sua cabeça e acabar com o poder do pecado, do domínio, daquilo que vocês estão entrando agora. Já era a promessa, e é neste olhar, essa era a motivação de Deus.
Então, primeiramente, Deus nos amou tanto, é assim que o texto diz, e você conhece. Deus amou o mundo tanto, mas tanto, de tal maneira que a sua decisão foi de enviar Jesus. É Deus olhando para a humanidade, olhando para a nossa situação, olhando como nos perdemos, e Ele dá o seu Filho, envia o seu Filho. O texto está dizendo assim, que a motivação é tanto amor por você e por mim, foi por amar. Ele diz que enviou o Filho unigênito. Tem duas coisas nisso aqui. Primeiro, que é o Filho único, não há outro Filho. Por isso que Jesus, quando diz assim, ninguém pode ir ao Pai se não for vir ao Pai a não ser por mim, porque diz, ninguém mais conhece o Pai, eu sou o Filho, eu vim dele, não há outro Filho, somente eu, o único Filho. Mas o unigênito está dizendo assim, o único que tem a mesma natureza de Deus, o único que tem a natureza de Deus, por isso Ele é Deus. E o que me chama a atenção é que Paulo está dizendo, olha gente, se Deus já deu para vocês o seu maior presente, que é Jesus, o seu maior tesouro, com Ele nos deu todas as coisas. Existe alguma coisa que eu vá sonegar a vocês, que vocês tenham necessidade, que você vai passar e eu vou dizer, não posso fazer? Ele diz, eu já dei tudo. E com Jesus você tem tudo isso. Amém, irmãos? Aleluia por isso. Quero que você fale comigo assim, Deus me amou tanto, que entregou o que tinha de mais precioso para me trazer de volta para Ele. Amém? E Jesus, a motivação de Jesus é a mesma. E diz que Jesus nos amou tanto. E Filipenses está dizendo que ao amar, Ele se encontrava como Deus, na sua glória, na sua majestade, no seu poder. Ele não precisava nada disso, porque ainda quebra aquele negócio, coitadinho, por que um pai fez isso? Não, o pai não fez isso, foi o filho que fez isso. O pai falou o plano, o filho falou, deixa comigo. Eu também tenho esse mesmo amor, mesma natureza. É o próprio Deus. Então não tem jeito do pai exigir que o filho se entregasse sem ele próprio se entregando. É Deus se entregando por nós. E Jesus se esvazia de tudo, de toda a sua glória, de toda a sua majestade, para nascer como homem, para assumir a nossa humanidade. Por isso que quando ele está exercendo o seu ministério, a Bíblia diz que ele exerce no poder do Espírito. Ele não faz nada sem o Espírito Santo, ele está cheio do Espírito Santo. É no poder dele que ele faz, não mais agora no poder do divino lá que ele é, Jesus divino, agora ele é esse ser humano que precisa do Espírito e ele age no seu poder. Mas por que ele faz isso? Ele vem e desce para viver a vida comum que eu e você vivemos, a vida de ser humano. E ele passou tudo que uma pessoa passa, tudo que eu e você passamos. Ele foi tentado como você e eu, mas disse que nunca pecou. Então ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é a sua dor, ele sabe o que são as suas angústias, ele sabe o que são os seus dilemas. Jesus conhece muito bem, foi por isso que ele se identificou com você e comigo. Amém? Então fale comigo aqui. Jesus desceu até onde eu estou, para que eu pudesse subir até onde ele está. Amém? E o lugar dele é maravilhoso, é um lugar de vitória. Vou falar mais um pouquinho à frente. É um lugar celestial, é maravilhoso. Mas Jesus ainda nos amou, diz mais, e porque ele nos amou tanto, ele mudou as regras. Isso aqui é muito interessante. Lembra que 10 mandamentos são criados, entregues a Moisés. 10 mandamentos. E o objetivo de Deus era dizer, é isso aqui que eu espero de vocês. Ele já queria simplificar a nossa vida. 10 mandamentos. Se você não sabe, foram criados quase 700 outras leis complementares, vou chamar assim, tentando ajudar a cumprir os 10 mandamentos. Mas tem uma coisa tão séria sobre os 10 mandamentos, duas coisas, né? Uma delas é o seguinte, se você quebrasse um dos 10 mandamentos, você se tornava responsável por todos os outros. Fui bem até 9. 9 mandamentos, eu estou 10, né? Eu estou bem, né? Estou 10, não, estou bem, né? Mas ele chega, não, você quebrou um, então você é culpado de todos. Olha que situação. E aí o apóstolo Paulo, quando pega e avalia isso, ele diz assim, sabe o que aconteceu? O mandamento, a lei, que era para nos fazer bem, para dizer, Deus é assim que eu espero, façam isso, e vocês estarão bem comigo. Ele diz, voltou o pecado, deu mais vulto ao pecado. Não chegou ao ponto de dizer assim, eu sou incapaz, eu não consigo. Então a lei, agora que era para fazer o bem, a lei agora me diz assim, você pecou, você errou, você vai pagar por isso. Então a situação ficou pior. Por isso entra Jesus que muda as regras. Jesus é maravilhoso. O que ele faz? Ele diz que, a Bíblia diz que ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir.
E há um novo mandamento escrito agora. O novo mandamento, ele diz: novo mandamento vos dou. Qual era o mandamento? De amar uns aos outros. Quando pergunta o que eu faço, uma pessoa que entendia da lei, um escriba, um fariseu, o que eu faço para herdar o reino de Deus? E ele diz, o que diz a palavra? Ele fala, tudo se resume em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então o novo mandamento é amor, amar a Deus. 10 resumidos em 2 apenas. Mudou um monte de regras, trocou para apenas um relacionamento. Relacionamento com Jesus, relacionamento com as pessoas que Jesus ama. E aí então está tudo bem com Deus. Veja o que ele fez? Então fale comigo, isso resume, fala comigo. Jesus tirou o peso das regras para que eu pudesse viver leve no amor dele. Vamos aplaudir Jesus por isso? Sabe qual é o problema? Você vai encontrar muita igreja, muita gente colocando peso, e peso, e peso, e peso. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e fazer aquilo outro. Parece que nós estamos comprando a salvação está comprada. Já está paga por Jesus. Ele tirou todo o peso sobre nós. Se você está vivendo um ministério assim, que você está frustrado, está cansado e não quer mais fazer, pare de fazer o ministério e reveja o seu relacionamento com Jesus. Porque aí quando eu amo de verdade, primeiro eu vou fazer certo, fazer o que Ele quer. Segundo, eu vou fazer de todo o coração, porque a minha expressão, a expressão daquilo que eu vou fazer é por amor. Eu amo tanto também que eu me entrego. Essa é a motivação do amor. O amor nunca fica para si, o amor é uma entrega em prol da outra pessoa. Amém? Jesus também nos amou tanto que não forçou ninguém. Essa é outra coisa. Eu já disse que eu lembro de pessoas que eram assim de evangelizar e que estavam tentando me ensinar, que eu lembro que ele botou um cara no canto assim da parede e desceu a lenha, no sentido de falar, porque a pessoa tinha alguns vícios e mandou ver. Eu que estava do outro lado vendo aquilo, eu fui diminuindo, imaginei o cara no canto, não tinha para onde sair. Então algumas pessoas têm a impressão que amar Jesus, falar de Jesus, é forçar as pessoas. Você tem que aceitar Jesus, não, você está perdido. Você tem que, claro que a gente está perdido sem Jesus, mas não dessa forma. Jesus diz assim, se alguém ouvir, Jesus não te obriga a segui-lo. De verdade, Ele nunca vai fazer isso. Mas Ele diz assim, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, que é a porta do seu coração, da sua vida, e me convidar para entrar, aí eu vou fazer uma festa, nós vamos ceiar, nós vamos comer juntos, vamos festejar juntos. Mas diz, se alguém ouvir a minha voz. Depois ele diz também, enquanto ele estava pregando, ensinando as pessoas, ele estava dizendo o seguinte, se alguém quiser ser meu discípulo, ele não está dizendo o seguinte, vocês, eu sou Jesus, eu sou Deus falando, vocês vão tudo para o inferno, a vida não sei se você é tudo acabado, ou você me segue. Não, ele diz assim, se alguém desejar, depois de me ouvir, depois de conhecer, depois de saber quem eu sou, se alguém me desejar, ele diz assim, siga-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, seja bem-vindo nessa caminhada que a gente vai começar juntos. Aleluia. É assim com Jesus, não força. Está dizendo o amor é livre. Nesse sentido, é livre escolha. Eu escolho andar com Jesus. Por isso que quando o pecado vem à minha porta, a decisão e tentando me enganar, não é questão de, nossa, agora eu vou resistir. Não. Jesus, eu te amo mais. Me ajuda, eu te amo mais. O Senhor é mais importante. Isso aqui está pegando, isso aqui é forte, mas o Senhor é melhor que tudo isso. Isso é o amor. É assim que Ele faz conosco. Nos amou tanto, um amor assim. Fale comigo. Vamos lá? Jesus não me oprime, não me força. Ele me conquista com amor. Foi assim que Jesus me conquistou pessoalmente. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma história para contar. Como foi que Jesus abraçou você no momento mais difícil. Não é verdade? Jesus nos amou tanto que se importou com cada dor. Desafio você a olhar para os evangelhos. Olhar para os 3 anos e meio de ministério de Jesus. O que era o ministério dele? Porque é o que nós estamos falando aqui. Cada vez que ele se dirigiu para alguém é porque ele tinha profunda compaixão. Lembra de novo, eu não vim aqui para implantar o reino, eu preciso implantar a qualquer custo. É isso que eu vejo em geral. Vamos implantar o reino, não importa se eu machucar pessoas, se eu pisar em cima de pessoas, o importante é que a tarefa está sendo cumprida, a coisa vai acontecer. E Jesus falou, não é assim.
Não funciona assim. Ele não estava arrastando as pessoas para criar um reino de qualquer maneira. Ainda mais 3 anos e meio, você crucificado daqui a um tempo, eu tenho que apressar o negócio. Não, ele sofreu cada dor das pessoas. Se importou com o cego, com o mudo, o surdo, com o aleijado, com o pecador, com a prostituta, com a divorciada de 5 vezes, já estava no 6º relacionamento, com os rejeitados, com os leprosos, com os famintos, com os endemoniados, com as crianças. Ele parou para ouvir crianças, com mulheres que eram marginalizadas, com pessoas que perderam seus queridos. Há um versículo que foi colocado para dizer assim: somente Jesus chorou, para dizer, Jesus se importa, Jesus é ser humano, Jesus sabe o que se passa, Ele sabe a sua dor. Jesus é assim. Amém? Fale comigo. Vamos lá? O amor de Jesus não assiste a minha dor de longe, Ele entra nela comigo. É o Jesus no barco. A gente tem que ter certeza que Jesus está no barco da nossa vida. Lembra a tempestade? O tempo fechou, começaram a jogar coisas fora do barco, desesperados. O barco vai afundar, não tem mais o que fazer. Jesus está dormindo. Porque Jesus não se importa? Não, estou esperando a hora que vocês vão perceber que eu estou aqui e que vocês precisam de mim. A hora que vocês perceberem e me pedirem ajuda, eu estou aqui, eu vou ajudar. Esse é o problema, nós levamos nossa vida assim. Jogamos uma coisa e outra e fazemos isso e nossas soluções. E Jesus está olhando você, querido, olha para mim. Você pode me acordar, só me toca, eu não vou fingir que eu estou dormindo, não, eu estou aqui te esperando. Presença dele. E quando eles dizem, ô Jesus, o senhor está vendo o que está acontecendo? O senhor não se importa? Me importa. Mar, acalma-te. E eles olham, quem é esse? É esse Jesus que olha para cada uma das nossas dores e entra nas nossas situações. Essa foi a razão. Mais do que qualquer outra coisa, é a única na verdade. Foi por tanto amar você e a mim, foi por se importar com a nossa dor, com o nosso sofrimento, que Ele veio na nossa direção. Digo obrigado, Jesus, por isso. Obrigado por me amar tanto e vir na minha direção. Eu não iria para Ti, eu não ia Te desejar, o Senhor me desejou primeiro. Eu não ia Te amar, mas o Senhor me amou primeiro. Aleluia, amém. Jesus nos amou tanto que nunca fez diferença entre pessoas. E eu não preciso ir longe aqui. Cada pessoa para Jesus valia mais do que o mundo inteiro. Era assim com Jesus. Era assim. Então, Ele é essa pessoa que tratou exatamente com os rejeitados, com os incompreendidos, com os marginalizados, com as pessoas que foram esquecidas. E Ele recebeu cada uma com atenção especial. Ele conheceu a história de cada uma. Então, ele vê assim, como alguém, uma alma que vale mais do que o mundo inteiro. O rico, o pobre, o feio, o bonito, o magro, o gordo, o judeu, o samaritano, o inculto, mestre da lei, não importava. Diz que Ele amava a todos igualmente. E diga assim, obrigado, porque é assim que o Senhor me vê, Jesus. Sabe o que é maravilhoso agora? Você vai ter sentado aqui a enfermeira, o médico, o advogado, o empresário, o funcionário, o adulto, a criança, o jovem, né, o idoso. É o que você vai ter. De todas as raças, é o único lugar que todos nós nos tornamos um só. Ninguém melhor que ninguém, ninguém maior que ninguém. Somos irmãos. Quando faz a ceia, dizendo assim, todos sentamos à mesa. Eu sei de um lugar que quando eles contratam um empregado para trabalhar, uma das coisas mais difíceis que eles têm é conseguir, e eles nem chamam de empregado, chamam de pessoas que ajudam, né, a nossa ajudante, nas tarefas. Chama atenção porque essas pessoas são convidadas para sentar à mesa na hora do almoço da família. A grande maioria não senta, se sente indigno. Não posso. Ou nos lugares já foram desrespeitados e não sentam à mesa. E eu já vi isso acontecendo, as insistências para que as pessoas façam. E Jesus está dizendo, eu vou quebrar todas essas barreiras, é assim que eu sou. É desse jeito que eu sou, eu quebro todas essas barreiras. E ponho todo mundo sentar junto e conversar. Porque não há diferença, eu não faço diferença. Não tem mais bonitinho, não tem mais inteligente. Não, aqui é lugar do pastor, tá? Claro que nós temos hierarquia, tem coisas para as coisas funcionarem. Mas diante de Deus nós somos todos iguais. Todos iguais. Na verdade, o pastor vai ser exigido mais dele ainda, né? Ao contrário. Vamos falar juntos então? Vamos lá? O amor de Jesus me abraça até quando o mundo me rejeita.
E como a gente é diferenciado, né? Nós estamos polarizados entre um extremo ou outro extremo agora. E a conversa agora não é mais se você é certo ou errado. Não é se é justo ou injusto. Não importa mais. Não importa se desse lado tem uma pessoa e do outro lado outra pessoa. O importante é o que eu creio, o que eu penso. E as pessoas estraçalham umas às outras. E Jesus quebra tudo isso. Ele é maravilhoso. É assim que nós somos. Jesus nos amou tanto que não, vamos lá, e não quis nos deixar sozinhos. Ele está vivendo com seus discípulos. Aí ele conta assim: eu vou partir, eu não vou poder ficar mais com vocês. E eu vou ter que deixá-los. A tristeza tomou conta do coração dos discípulos. De tal forma que eles ficaram desesperados. E Jesus diz assim: mas sabe o que eu vou fazer? Se eu ficar, eu só fico com vocês. Olha a diferença. Se Jesus não tivesse cumprido e atendesse só o que os discípulos queriam naquela época, Jesus só ficaria com eles. E diz: eu vou para o Pai, não deixarei vocês órfãos, eu vou enviar outro Consolador. Ele estava relacionando a Ele mesmo, ao que Ele fazia. E Ele disse: para quê? Para habitar com vocês e viver em vocês. Amém, irmãos? Que maravilhoso. Está dizendo assim que Jesus iria fazer isso. E Ele, interessante que não deixar só, dizer assim: eu vou cuidar de vocês, eu vou estar com vocês. Até a última palavra de Jesus: eis que estou convosco, não diz estarei. Eu estou com vocês até quando tudo terminar. Vocês não estarão só. E quando fala, está falando do Espírito Santo. Ele diz: ele vai morar no coração de vocês, que é o meu Espírito. E a palavra para o Espírito Santo é o nosso aliado. É mais do que consolador. A palavra original no grego é aliado, paráclitos. Está dizendo aquele que, quando tem uma guerra, a guerra ele está junto, é minha guerra também. Por isso está dizendo o seu dilema, a sua dor, os seus problemas, suas necessidades, seus sonhos. O paráclitos está dizendo: é meu também, é minha também a luta, é nossa. E ele está dizendo que esse poder, e a presença do Espírito Santo, é um poder inesgotável dentro de você. Estava ouvindo essa semana dizendo assim, que os crentes pararam de acreditar no sobrenatural. E tem muita gente que não é do nosso meio que está acreditando. Falei: Jesus, tem misericórdia. E tem coisa mais sobrenatural do que acreditar que o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo habita em você e não há limites do que Ele pode fazer na sua vida. Você entende isso? Mas nós vivemos de qualquer maneira, como se a gente não tivesse, como aquele filho em casa. Por que você está fazendo festa para ele? Por que você matou o melhor boi para ele? Por que você nunca matou para mim? Por que você nunca fez uma festa assim para mim? Ele falou: porque a casa é sua. Porque o boi é seu. É só você fazer assim. E nós vivemos como se não fosse nosso. E Ele está chamando você e a mim. O meu amor faz isso com você. Te coloca numa situação inimaginável, maravilhosa. O Deus que habita em você. E diz assim: é um testemunho. Sabe aquelas horas que você vacila? Sabe aquelas horas que você tem medo? Sabe aquelas horas que você acha: eu acho que eu não pertenço mais? O testemunho dele lá no seu coração: sim, eu te comprei, você é meu, você me pertence, porque diz que Ele é o selo, é a garantia no meu coração, no seu coração, que nós somos dele. Amém? Você que deu a sua vida a Jesus, pode dizer: obrigado por esse selo, pela garantia que eu tenho no meu coração. Diga isso. E depois aplauda Jesus, se você crê nisto. Preciso ter certeza que vocês estão aqui, estão no mesmo ritmo que eu. Ele vive sempre para interceder por nós. A gente vai ouvir sobre Jesus, mas o Espírito Santo que vive em nós diz que tem hora que você não sabe o que dizer. Sabe aquelas horas que a dor é tão grande que você não tem o que falar, você paralisa. E diz que ele clama a Deus, ele fala com Deus, porque ele conhece Deus, ele sabe o canal com Deus, ele sabe as palavras certas para Deus, e fala e diz: esse é o aliado, por favor, Pai, socorre esse seu filho, faz a obra na vida dele, faz a obra na vida dele. Então fale assim comigo: Jesus não só veio até mim, Ele decidiu, amém?
É assim? Amém. Como é que a gente fala? Aleluia, aleluia. Vou virar pentecostal hoje. Jesus nos ama tanto que intercede por nós todos os dias. O Espírito intercede, agora Jesus intercede. A palavra de Deus diz que Ele está sentado no trono, Deus o elevou de volta. E Ele reassumiu tudo. E sabe o que é maravilhoso? Ele esvazia de ser Deus e assume a humanidade. E Ele não volta do mesmo jeito para lá. Depois que Ele ressuscitou, Ele comeu com as pessoas. Ele tem um corpo glorificado. Ressuscitou. Ele fez peixe. Uma grelha. Tinha carvão lá, porque ele pediu dar mais peixe. Fizeram uma última pesca lá. Isso alguns dias depois, eu acho que 40 dias depois. E ele comeu com eles. E eles viram que era Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus é o primeiro homem glorificado no céu. Ele é o primogênito daquilo que eu e você seremos. Ele é o primeiro. Você está ouvindo isso? Ele esvaziou, viveu tudo que vivemos, está à direita como um homem glorificado, e esse é o projeto, ele está lá, é o projeto para mim e você todos os dias, até o ponto de chegarmos a ser esse homem e mulher glorificado, ser tudo quanto Jesus Cristo é. É Bíblia, não sou eu. Então ele não volta, ele volta diferente. Ele é glorificado. E é o primeiro homem na presença de Deus, como eu e você seremos. Isso não é maravilhoso? Não é demais? Amém? Mas ele diz que ele intercede. Aí você fica pensando, se eu sou Deus, o que eu faria? Banquete em banquete, festas em festas, eu sou Deus. Não é assim que a gente vê os grandes? Reunião em reunião, para administrar o reino, o universo, um monte de súditos me servindo. Não. Está dizendo assim, que Jesus está à direita de Deus, com toda a sua autoridade, fazendo exatamente o seguinte, olhando para você, olhando para mim, vendo o que se passa com você e comigo, e todos os dias, cada dia, cada minuto, cada segundo, olhando para você e para mim, e intercedendo pelas nossas vidas, para que a gente seja tudo aquilo que Ele morreu para que nós sejamos, novas criaturas. Você entende isso? Nesse momento Ele faz isso. No seu momento de maior dor, de maior sofrimento, Ele faz isso. E Ele se importa. É por isso que Ele veio aqui. Você entende? Qualquer um voltaria. Vamos administrar o reino. Vamos nos preocupar com as maiores coisas. Ele diz, o que vale mais que o mundo inteiro é sua alma. E por isso Ele diz, então é dela que eu cuido todos os dias. Não importa o que você está passando, creia nisto. Agradeça por isso. A gente não brinca com as crianças, não é assim? Quando a gente quer pegar um garotinho, fala, estou de olho em você. E Jesus está falando, não, estou de olho para te pegar. Ele falou, meus olhos estão continuamente sobre cada um de vocês. Amo você, luto por você, jamais vou desistir de você. Seu amor é tão grande que a sua missão não terminou comigo, você. A missão de Jesus é 100% você. Amém? Diga obrigado por sua missão ser 100% eu. Fale isso para Ele. Leia esse versículo comigo. Diz assim, portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso que Ele é poderoso. Por isso, tenhamos confiança e chegamos perto do trono divino, onde está a graça de Deus, e ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Pode aplaudir Jesus. Está dizendo, Ele é poderoso. Ele está sentado à direita de Deus, Ele reina sobre todas as coisas, na presença de Deus, e por isso que Ele pode tudo. Mas Ele está dizendo assim, eu compreendo as suas fraquezas. Eu sei o que se passa com você. E Ele está dizendo, então, você pode entrar no trono, o lugar se chama da graça.
Você não ter dúvida. Quanto custa? O que eu preciso fazer? Eu já fiz. Mas assim, é só entrar aí? Sim, é só entrar. O custo é um coração humilhado, um coração quebrantado na presença dele. Jesus, eu estou aqui de novo. Eu vim aqui de novo, eu pisei na bola, eu falhei, eu errei. Ô Jesus, eu preciso da sua graça, eu preciso da sua intervenção. Aí ele vai chegar um momento que vai te ensinar assim, vamos parar de falar das coisas que você precisa? Por que você não me recebe completamente e deixa eu ser tudo na sua vida e não vai te faltar mais nada? Aí eu não vou pedir casa, não vou pedir carro, não vou pedir dinheiro, não vou pedir saúde, porque eu já tenho tudo que eu preciso. O Paulo diz, a tua graça é suficiente, é tudo que eu preciso. Nós somos uma geração doente, e estamos sendo uma geração preparada para o anticristo dançar e rolar. Porque ele vem com milagres, ele vem com muito dinheiro para todo mundo, e a igreja vai atrás. E Jesus não está lá. Jesus está em lugares que a gente nem imagina. Na vida de pessoas que a gente nem percebe. Muitas vezes. Porque é tudo diferente no reino dele. É muito diferente. Muitas vezes a gente encontra um Jó estraçalhado e acha, como a maioria que a igreja faz hoje, você é culpado pelos seus filhos que morreram, você é culpado por tudo que te aconteceu, porque você pecou. E esse homem depois tem que orar para aqueles seus conselheiros e dizer, se você não orar por eles, eu não vou perdoá-los. Jesus está chamando a gente para acordar. Vamos acordar, irmãos? Vamos acordar? Seguir Jesus não tem nada com o que você faz. Tem a ver com o que Jesus fez. E o que você faz não tem nada a ver com as suas habilidades e capacidades. Vem da capacidade que Ele te dá para fazer. A motivação é o que Ele faz no meu coração. Senão nós vamos trabalhar e chegar na presença dEle e ouvir dEle assim, mas Jesus, expulsamos no Seu nome, fizemos maravilhas no Seu nome, tudo era no Seu nome, milagres. Ele falou, nunca te vi nem mais gordo e nem mais magro. E a palavra é assim, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Está na hora da gente entender o amor, a graça. Mas não é para a gente viver de qualquer maneira, é viver na graça. De viver a santidade, a vida maravilhosa, a vida abundante que Ele tem, dessa forma que Ele planejou. Amém? Fale comigo. Enquanto eu luto aqui, Jesus intercede por mim. Pode aplaudir Jesus de novo. Mas eu sei que você ficou com barulho na sua mente, então você vai ler de novo comigo, que eu também fiquei. Quem que caiu lá? Vamos lá, juntos? Enquanto eu luto aqui. Ô, gente, vamos falar isso bem forte, bem alto, porque está fraqueza, e vamos lá? Enquanto eu luto aqui, Jesus intercede por mim lá. Agora pode aplaudir de novo, bem forte. Estou terminando. Jesus nos amou tanto, que dá para falar o ano inteiro, tá bom? Mas vamos terminar daqui a pouquinho. Jesus nos amou tanto que começou uma obra dentro de cada um de nós. Se você é como eu, algumas vezes eu me decepciono comigo, muitas vezes. Algumas vezes eu desisto de mim. O que me fortalece é lembrar que Jesus acredita em mim. Amém? Foi Ele quem tomou a iniciativa de vir na nossa direção. Não foi eu que um dia levantei e falei, olha, sabe, eu quero viver uma vida melhor. Quero viver uma vida de santidade. Não. Quando Jesus foi enviado a esse mundo, disse que não havia justo, nem sequer ninguém que fizesse o bem. Ninguém iria para Deus, ninguém tinha interesse. O dilúvio é uma prova disso. O dilúvio era para acertar tudo isso, uma nova família, mas mesmo assim, o homem estava perdido. Por isso ele tinha que enviar Jesus. Então eu não iria na direção de Jesus, eu não me interessaria por Jesus, mas Ele me amou. E aí, então, quando eu me sinto fraco, olhando para mim, para quem eu sou, e incapaz, eu me lembro que Ele prometeu, que Ele é o responsável. Veja só, não é que Ele é o responsável jogando a culpa.
que Ele quem disse, que Ele que me escolheu, porque a sua graça é assim, e que Ele diz assim: eu iniciei uma boa obra. Amém? Não é qualquer obra, uma boa obra na sua vida. E Ele diz assim mais ainda: eu vou concluir essa obra. Você é uma obra inacabada ainda, eu sei. E é duro olhar por essas coisas inacabadas, se você é como eu. Ainda mais quando a gente está mexendo com reforma, dá uma irritação. Quando você vê e a pessoa fala que acabou, você fala: sério? Vamos dar uma olhadinha, mais uma visitadinha? Vamos, isso. Então, eu acho que a gente está assim, olhando. Mas Jesus diz assim: eu comecei, eu vou terminar, pode ficar sossegado. Amém? E eu quero que você saiba o seguinte: quando ele fala isso, a melhor maneira de fixar na sua mente é: Deus começou uma pintura da sua vida. Amém? E Ele está desenhando a imagem do seu Filho amado em você. O primogênito está à direita de Deus. O objetivo de Deus é que a gente, contemplando de glória em glória, a gente vai aprendendo, vai sendo parecido com Jesus, até ser tudo quanto Jesus Cristo é. Um processo na sua vida e na minha vida. Aleluia por isso. E Ele está dizendo assim: eu comecei, eu vou terminar. Então, meu irmão, se você não quiser parar, Jesus não vai parar. Porque você é livre se quiser. E Ele quer terminar isso na sua vida até aquele dia de você ser totalmente parecido com Jesus. Amém? Então fale assim comigo: o amor de Jesus começou uma boa obra em mim, e Ele mesmo vai terminar. Aleluia. Jesus nos amou tanto que preparou um futuro para nós. Interessante, quando Ele está indo, Ele diz assim: se não fosse assim, eu vos diria que vou preparar lugar. E tem muita gente que entende, lê rápido e pensa assim: Jesus está indo lá, foi lá preparar lugar para a gente. Ele: não, se fosse assim. Mas quando você olha o todo, ele diz assim que antes da fundação do mundo, Deus já fez todo o projeto. Amém? Já tem antes da fundação do mundo aquilo que você vai ser lá na glória, te esperando. Isso para mim é especial demais. Eu tento ajudar as pessoas a encontrarem o propósito da sua vida. Por que você está aqui? Porque a gente está fazendo um monte de coisa, mas a gente tem que encontrar. Primeiro, a gente está aqui para louvor da glória de Deus. A gente está aqui para honrar o nome dEle, fazer Ele conhecido. Mas Ele tem eternamente um lugar tão maravilhoso, uma nova terra, um novo céu, um novo corpo, um novo nome para você. Aleluia, uma nova vida e um paraíso esperando você. Não desista. A Bíblia começa com o paraíso, depois no meio tem toda aquela tragédia e termina com outro paraíso em Apocalipse. E esse paraíso de Apocalipse já está dito antes da fundação do mundo, foi preparado para você. Está sofrendo nesse mundo? Está difícil demais nesse mundo? Um paraíso te espera. Não desista. Não desista. Então fale comigo: o amor de Jesus me espera no futuro com uma nova vida, um ser novo e uma eternidade inteira ao lado dele. Aleluia. Por último, Jesus nos amou tanto que deu a própria vida por causa de nós, por cada um de nós. Eu podia ter começado por aí, né? Os adolescentes vão se preparar e as crianças também, tá bom? Jesus morreu para que nós que estávamos mortos pudéssemos renascer para uma nova vida. É isso que ele disse. E olha, me ouça aqui, não olha eles não, que eles precisam descer. Ouça aqui. Olhem para mim, irmãos. Lindezas, olhem para mim. Se Jesus voltar e vocês ficarem desse jeito, já era, irmão. Os adolescentes vão, eu estou falando que a mensagem continua. O pecado era nosso. A dívida era nossa. A cruz e os pregos eram meus e seus. A lança também. Mas Ele tomou o seu lugar, o meu lugar. E todos aqueles que reconhecem o que Ele fez por nós e quem Ele é, e confessam que Ele é Senhor e Salvador, têm a sua dívida paga. Esse é o preço de reconhecer quem Ele é. Fale assim comigo: Jesus morreu
no meu lugar, para que eu pudesse viver no lugar dele. Sabe que lugar que é? Lugares celestiais. Diz que ele nos levou para esse lugar. A gente tem que olhar a vida lá de cima, não daqui de baixo mais. Pensar nas coisas que são lá do alto. E aí fala, vocês estão assentados com Cristo. Quando a gente está assentado com Cristo, a gente começa a olhar a vida de cima e ver a insignificância que ela é e a importância que nós temos. É assim que a vida faz. Para a gente viver essa nova vida, a vida de vitória que Ele tem para todos nós. Tá bem? Fique em pé, por favor.